eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que pensar, né, do assistente social no esporte. Primeiramente, nós precisamos entender que, enquanto categoria profissional, nós atuamos no sentido de atender a demandas que são postas na sociedade, né? E o serviço social, historicamente, tem se debruçado sobre o enfrentamento, né, daquilo que são expressões da questão social, né? A gente sabe que a questão social, ela é uma categoria sociológica, né? Ela é uma categoria abstrata. Não existe, ninguém pega, né, concretamente questão social. A gente consegue identificá-la por meio das suas expressões, né? A gente sabe que dentro da literatura do serviço social, a questão social, ela se refere àquilo que são as contradições, né, que existem dentro da sociedade capitalista. Porque dentro desse modelo de sociedade, existe aqueles, né, que vendem a sua força de trabalho e aqueles que detêm os meios e os modos de produção. Então já começa, né, uma desigualdade. E dentro dessa desigualdade, as condições de existência também vão surgir, obviamente, né? Então a gente percebe que é uma sociedade marcada por alienação, né? A partir do momento que, dentro da sua própria dinâmica, essas contradições vão desaparecendo, né? Tendem a ficar escamoteadas. E essas contradições, né, que são fruto dessa relação capital-trabalho. E aí a gente pensa, não, então o serviço social vai atuar naquilo que é o enfrentamento, né, dessas situações. Obviamente, a gente sabe que é uma questão sistêmica. Então, o serviço social trabalha para, né, assegurar direitos dentro dessa dinâmica da sociedade capitalista. E a gente sabe que dentro dessas expressões que essa sociedade produz, né, isso se manifesta em todos os espaços, inclusive no esporte. Porque no esporte a gente pode considerar que existe uma dimensão, né, que é do trabalhador, obviamente, né, do atleta em si, né, quando ele está principalmente naquela dinâmica do alto rendimento, né? Mas também existe aquela condição que é do próprio da própria condição, né, de reprodução social, né, que é aquele momento da sociabilidade, aquele momento que seria, né, fora da dimensão produtiva, né? Ali não está se produzindo para a sociedade, mas é um momento de reprodução, né? Então, veja bem, a gente precisa pensar, então, nesse espaço, como também uma dimensão de atuação do assistente social. Porque a dimensão profissional, seja pelo aspecto do atleta, né? Vamos pensar no trabalhador, seja pelo aspecto do projeto, né? Que tem do projeto social, que atua numa dimensão da dimensão da reprodução social, a gente sabe que essas contradições estão presentes, que as expressões da questão social estão presentes. Então, a gente começa a perceber que é sim um espaço de atuação do assistente social à medida que há essa negação. Boa tarde, Flávia. Pode desligar seu áudio, linda? Então, não sei como é que eu faço. Tá, eu vou tentar fechar para você. Desativei seu som. Quando você quiser falar, você vai ter que abrir, tá bom? Que eu desativei o seu som. Então, a primeira coisa é essa, é a gente pensar o assistente social, né? O esporte é lugar para o assistente social? Então, né, dada essa introdução, a gente começa a perceber que é sim
porque as expressões da questão social estão também presentes nesse espaço. E aí a gente começa a pensar assim, bom, que espaço é esse então o esporte que vai se manifestar, né, a questão social? As contradições da sociedade capitalista vão estar presentes ali, né? O que essa dimensão do esporte tem como particularidade? A gente precisa pensar, né? O esporte ele existe desde o período da Grécia Antiga, não é verdade? Onde os gregos cultuavam o corpo, né? Cultuavam aquilo que é o estabelecimento, né, de uma condição física. E foi ali até, né, que começou aqueles esportes olímpicos. Não sei se vocês conhecem um pouco dessa história, mas assim, eu estou contextualizando para a gente pensar que espaço é esse do esporte, né? A gente sabe que dentro daquilo que é a política pública, e aí eu vou abrir aqui o nosso e-book, tá bom? Todo mundo que acessa a plataforma tem acesso... Ai, perdão. Na verdade, eu tenho que compartilhar, né? Não abrir para mim. Mais uma pergunta. Vocês que já estão na plataforma, conseguiram baixar o e-book? Não me respondam agora porque vão abrir o áudio. Mas é importante que, assim, todos os nossos encontros e tudo que está ali na plataforma, o ponto de partida é o e-book, tá? Os vídeos de todos os módulos, o e-book é o ponto de partida. Então, a gente precisa, né? Vocês precisam, ou pelo menos acessar, se não baixar. Agora, assim, para continuar, ainda na nossa abordagem, para a gente entender que espaço é esse né, do esporte, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Vou compartilhar a tela. Peraí, vai dar tudo certo, né? Ai, peraí, eu acho que é sempre um frisson compartilhar a tela. Peraí. Vem aqui, deixa eu ver se tá com o e-book. Não, o e-book tem que estar aberto. Gente, tecnologia é uma beleza, mas a gente sabe que é um desafio algumas vezes, né? Vamos ver aqui. Ideal para vídeo. Isso. Ai, adoro quando as coisas dão certo. Boa tarde, Raquel. Ih, a Flávia saiu da... Estão vendo? Eu sei que vocês estão vendo, né? Mas vejam só. Aqui a gente tem, por exemplo, né? Essa parte aqui eu já conversei um pouco com vocês, né? Então, assim, a gente precisa pensar que espaço é esse que é o esporte. Vejam aqui comigo, eu vou, né, colocar aqui o que diz a Constituição, né, a respeito do esporte, né? Quando fala assim, o artigo 217 da Constituição. Coloquei aí em realce amarelo para vocês verem. Diz assim: no seu artigo 217, o esporte especificamente é tratado como um direito com fomento de política pública. Isso significa que o Estado, enquanto poder público, deve prever ações de acesso e desenvolvimento de práticas esportivas, não apenas nas modalidades de competição. O Estado intervirá com normatizações, mas como ferramenta de transformação social. O esporte é um viabilizador de desenvolvimento social, pois gera riqueza para o país com o dinheiro arrecadado, propicia lazer e entretenimento e também induz a comportamentos saudáveis na população, como a prática de exercícios físicos e alimentação.
E mais adiante, né, eu quero mostrar aqui para vocês aquilo que a gente sabe, né, que é o objetivo do esporte. Peraí, tá ainda aqui lá no artigo acima. Então, o artigo 24 também vai dizer aqui para a gente fechar nosso raciocínio. O artigo 24 da Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá bom? Então, vejam só, o esporte, ele é pensado, né, enquanto aquilo que é parte, né, da demanda que o Estado tem no sentido de trazer para si a responsabilidade de pensar nas regras, nas normatizações, né? Ele é pensado como uma ferramenta de transformação social, né? Então, a gente pode entender que o esporte, ele é uma condição que está inerente a ele, é fazer com que o país ele desenvolva naquilo que é a sua condição de, né, gerar para o país, né, uma condição de, né, patrimônio imaterial dessa sociedade, porque o esporte é um instrumento de... Ai, desculpa, eu ouvi alguém falando, mas... Então, a gente sabe que aquilo que o esporte propicia, né, enquanto ferramenta, vem no sentido de construir aquilo que é o patrimônio, né, imaterial dessa sociedade, em termos de valores, em termos de cultura, em termos de vida saudável, em termos de fazer até com que gere riqueza, porque a gente sabe que hoje o esporte, ele é um agregador de riqueza para o país, certo? A gente sabe o quanto que o esporte ele tem, né, movimentado recursos quando se trata de alto rendimento, tá bom? Então, isso é o esporte. Veja só, a gente pode dizer que é um campo, né? A gente sabe que tem o campo de futebol, mas o esporte ele também é um campo. Ele é um espaço, né, que dentro das suas relações sociais tem... Né? Vocês passaram a conversar aí quando eu caí aqui, né? Mas vamos voltar. Então, né? Fala, Flávia. Uma das expressões, né, como a gente tem falado aqui, é a questão da vulnerabilidade da pobreza, né? Eu vi até que no WhatsApp alguém comentou que é a questão da cidadania, né? Então, assim, para aproveitar esse exemplo. Então, quando a pessoa não tem o seu reconhecimento como cidadão, né? O esporte é um instrumento de pensar, sim, né, essa viabilidade do protagonismo que eles podem exercer, né? É tão interessante quando a gente vê times de futebol ou mesmo outras modalidades fazendo uma boa prática dentro da sociedade, né? Fazendo com que, né, seja ali exemplo para outros no sentido de trazer, né, a condição de envolvimento. A Cláudia está falando socioeconômico, violência, drogas, habitação, né? Eu acho que as drogas é uma coisa que merece sim ser comentada aqui. Então, eu vou responder a Raquel também. Mas assim, a droga, né, obviamente
é um desafio, né? Porque a gente sabe que às vezes o próprio atleta, ele ali no sentido de conseguir o desempenho, né, melhorar seu rendimento, se vale, né, de alguns subterfúgios, né? Mas isso é condenável, né? Obviamente. E isso pode levar até a uma condição de dependência. Mas assim, a gente entende que essa essa postura, esse estilo de vida disciplinado, regrado, né? E que, obviamente, o atleta tem como objetivo atingir, né, a sua performance, é um dos, como se diz, é um dos argumentos para eles se verem longe das drogas, né? Bom, as políticas públicas de enfrentamento, Raquel, eu não sei se você já baixou o e-book, mas ali tem a Lei Pelé, né, que fala, né, de algumas possibilidades do poder público de ofertar, né, o acesso, as leis de incentivo ao esporte, que fala da questão do incentivo por meio da renúncia fiscal. Então, essas são políticas, tá? Que a gente vai abordar em outros encontros nossos. A gente não pode hoje tratar de tudo, né? Vocês viram que o e-book tem no mínimo 30 páginas. A gente não vai conseguir dar conta de 30 páginas hoje. Mas eu queria ter essa fala introdutória com vocês, né? Para que vocês entendessem essa atuação do assistente social na educação. Eu sei que a partir de agora, o olhar de vocês, né, vai ficar aí antenado de quando vocês perceberem um assistente social atuando, né, na prática esportiva. E vão ficar até mais atentos às oportunidades também, né? Porque, obviamente, eu sei que de toda a discussão que a gente vai ter aqui, vocês vão conseguir ter aí uma boa desenvoltura como assistente social nessa área. Gente, eu queria ouvir um pouco vocês. Eu sei que a internet hoje não está muito favorável a nós, né? Eu mesma já caí aqui umas 3, 4 vezes, né? A Raquel falando que ainda não baixou o e-book. Mas assim, gente, é fundamental que vocês acessem a plataforma, que vocês vejam o vídeo. Vamos nos comprometer todo mundo durante esse período, né? Entre essa semana que vem, a gente... Não, Raquel, sem dúvida, assim, não teve ainda o tempo hábil de entrar na internet. Mas, assim, eu queria que vocês que receberam o link no e-mail, clica no link... Vai pedir para cadastrar a senha. Cadastre a senha. Essa senha e esse e-mail é o que vocês sempre vão entrar ali na plataforma. Assistam pelo menos o vídeo do módulo 1. E aí façam anotações. Mandem nos comentários lá na plataforma. Eu também vou interagir com vocês lá. E vai ser uma forma da gente ter a possibilidade de interagir mais, tá bom? Então, eu vou fazer